Bem-vindo! E hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios, os jejuns, a nossa oração que nós fazemos diariamente, que faz com que nós sejamos sim violentos, diz a palavra, violentos arrebatadores da graça de Deus. É preciso entender isso nesse contexto que nós vamos ler hoje. Nós que estamos diante do Senhor, adorando ao Senhor, de joelhos. E por que de joelhos? Muitas vezes nós rezamos o Santo Terço, ajoelhado, nesse sacrifício, para conseguir uma graça do Senhor. Nós que estamos sempre na Santa Missa, comungando Jesus, pedindo ao Senhor Jesus que nos perdoe os nossos pecados, tendo misericórdia de nós, sempre tendo essa comunhão com o Senhor. E na sexta-feira, abstinência de carne, sempre com uma intenção, o jejum da quaresma, seja a quaresma normal da igreja, como a quaresma de São Miguel, e sempre nós estamos vivendo uma vida de sacrifícios diante do Senhor. Meus irmãos, neste mundo nós precisamos entender que a vida do homem é uma luta, que aqui na terra é cruz, meus irmãos, que para nós vivermos uma vida de Deus aqui, nós seremos perseguidos se nós falarmos a verdade de Jesus para as pessoas vão nos odiar, é a palavra de Deus, nos odiarão, mas a diferença de um homem que se entregou a Deus e que vive neste sacrifício de toda a sua vida aqui na terra, é um dia ser coroado por Jesus com a vida eterna no céu, ver Deus face a face e eternamente nós vivermos felizes. A palavra de Deus que nós vamos meditar hoje está em Mateus. Para você entender o que eu falei, aqui nós podemos entender o que está escrito. Mateus capítulo 11, no versículo de 11 a 15, diz assim: em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui o Senhor nos ensina que de todos os profetas não nasceu nenhum maior do que João. E ele ainda fala que aqueles que estão no céu, o menor que está nos céus é maior do que ele que aqui na terra é o maior. Então veja bem, o que está no céu é maior do que o maior que está na terra. Por quê? Porque aquele que está no céu já foi coroado com a vida eterna. De lá ele nunca mais vai sair. Eternamente com Deus. Sempre feliz, sempre alegre. Não haverá doença, não haverá tristeza. Será uma adoração, um louvor eterno a Deus. Aqueles que estão aqui na terra, mesmo aquele que é o maior, como João Batista aqui, ou no nosso tempo aqui, o maior evangelizador que nós temos, seja no Brasil, no mundo, que nós vemos, esse é o maior, que mais está convertendo pessoas para Jesus, mesmo este maior, é o menor do que o maior que está no céu. Então, é preciso entender. Por quê? Porque aquele que está aqui na terra, sendo o maior, ele ainda está em luta para conquistar o céu. Ele não está no céu, ele está em luta, ele pode estar em estado de graça. Se ele morrer agora, ele vai para o céu, mas ainda está lutando. Ele pode morrer em pecado mortal e ir para o inferno. Então ele ainda está lutando. Quem está lutando é menor do que quem já conquistou o céu. Então nós estamos em luta aqui na terra, meus irmãos. Nós precisamos sim, por isso que o Senhor fala aqui no versículo 12. O reino dos céus é arrebatado à força. Mas quem que está arrebatando o céu à força? Todos aqueles que estão aqui na terra, vivendo em jejum, sacrifícios, deixa de fazer muitas vezes a sua própria vontade para realizar a vontade de Deus. São essas pessoas que estão arrebatando o céu à força. E continua, e são os violentos que o conquistam. Quem são os violentos? Aqueles que estão se
se sacrificando, fazendo violência ao seu próprio corpo, pelo bem comum, pelo bem da igreja. Pessoas estão arrebatando o céu, pessoas estão conquistando as coisas de Deus, fazendo muitas coisas que Deus nos ensina. E uma das coisas é o que eu falei, o jejum, deixar de se alimentar muitas vezes daquilo que eu gosto, pelo bem da alma daquela pessoa, pela conversão daquela pessoa, daquele meu parente, daquele meu amigo, daquele meu filho, pai e mãe, você vai colocando, você faz violência a ti, para conquistar o céu para muitas pessoas. São isso que o Senhor quer de cada um de nós. E ele continua, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Então veja bem, meu irmão, neste momento o Senhor está nos ensinando que Elias, ele voltaria, mas não sendo ele, a sua alma entrando num novo corpo. João Batista é uma outra pessoa, mas ele tem o espírito de Elias, é isso que ele tem. Veja que Elias, ele denunciou o rei no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, João Batista denuncia o rei também. Por quê? Porque eles são pessoas que vivem a lei, o mandamento do Senhor, que estão em comunhão com Deus. Nós também precisamos estar em comunhão com Deus. De que lado que nós estamos? No lado de Deus ou no lado do inimigo de Deus? Às vezes a gente querendo passar a mão no pecado das pessoas, isso aí é omissão da verdade. É querer ser amigo da pessoa e os dois indo para o inferno. Então é melhor ser como João Batista, denunciar as obras das trevas, nem que vão me cortar a cabeça, como cortaram a cabeça de João Batista. Meu irmão, nós precisamos se voltar para Deus. O mundo está se perdendo, e você que está escutando essa pregação, comece a colocar a sua vida em ordem, porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas nós sabemos que nós podemos viver em comunhão com Ele, obedecendo aos seus mandamentos. Deus te abençoe.